Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje é o nosso quarto encontro, nosso quarto vídeo da nossa roda de conversa do estágio do ensino médio, do tema Filosofia da Uninter. Meu nome é Edson, meu RU é 2406018. Então, dando continuidade aqui à associação do mito da caverna com as situações cotidianas, tais como a propagação hoje em dia, que é muito falada, das fake news. Fake news são notícias enganosas que são propagadas como se fosse verdade e que muitas vezes confundem as pessoas. Esse tipo de texto muitas vezes é reproduzido de modo a legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Esse tipo de notícia sem poder viral e apelam pelo emocional do leitor, fazendo com que este consuma material enganoso sem investigar a veracidade e a procedência. Então, um exemplo de fake news que acontece hoje muito aí é na política, né? Pela essa bipolarização da política no Brasil, ambos os lados injetam fake news para que, de certa forma, ali ludibriar o eleitor nas eleições. Então, isso acontece muito hoje em dia. Associando esse tipo de texto à situação ao mito da caverna, pode-se considerar que as fake news são um grande problema social, pois são propagadas sem medida e sem filtro, e por isso influenciar facilmente as pessoas, levando-se em consideração que o conhecimento distancia as pessoas e as nivela. É possível fazer uma alusão entre o mito da caverna e as pessoas que acreditam e se deixam levar pelas fake news, sem discernir ou buscarem comprovar o texto noticioso ou a sua fonte de produção. Então, por que o mito da caverna se associa, lembra muito as fake news? Porque no mito da caverna trabalha com a ignorância da situação imposta ali, que as pessoas estão acorrentadas e vivendo na ignorância. Aquela corrente, ela simboliza a ignorância, simboliza a falta de busca de conhecimento, a falta de busca de informação. Isso acontece muito hoje na educação, mesmo no ensino fundamental e médio, ali muitas vezes os alunos não conseguem discernir as coisas, não conseguem interpretar um texto, então acontece muito isso. Na educação também. O mito da caverna se torna relevante nesse aspecto em revelar o quanto a ignorância humana limita a busca pelo conhecimento. Sendo assim, ao ouvir ou ler notícias enganosas, pode facilmente ser ludibriado. Então as pessoas são ludibriadas a acreditar naquelas falsas notícias, que são as fake news. E daí isso cria uma rede de informações mentirosas e equivocadas. Nesse contexto, uma forma de combater a ignorância humana é a educação. Esta é propagada dentro das instituições educacionais prioritariamente. Então, fake news e o mito da caverna. Para dialogar sobre tal atual e relevante assunto, é essencial primeiramente esclarecer o significado de fake news. Trata-se de uma expressão inglesa que se refere a notícias falsas, como eu já falei anteriormente. Então, o significado de fake news é notícias falsas. Publicado por veículos de comunicação, especialmente os não tradicionais, como as redes sociais, como se verdadeiras fossem, propagando rapidamente e atingindo milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Geralmente com o propósito de legitimar um ponto de vista ideológico, político, social, econômico. Como eu falei aqui no Brasil, as fake news são usadas bastante na política, e pela bipolaridade da política no Brasil, mas elas podem ser usadas do ponto ideológico, social ou até mesmo econômico. É um fenômeno global que prejudica indivíduos, empresas ou grupos sociais, entendido ainda como desinformação, pós-verdade, boato, falácia, conspiração, contra-conhecimento, pulha, engenharia social ou apenas mentira. Tem chamado muita atenção odiernamente, tanto que em 2018 foi um dos temas mais buscados pelo leitor brasileiro na internet.
Então aí o pessoal tem buscado bastante no Google lá o significado de fake news, procurando saber o que seria aí desde 2018. Sobreleva destacar que o Brasil não há lei específica que criminaliza as fake news. Há, no entanto, leis que punem algumas modalidades da mentira. Uma lei 9.504 de 97, a qual proíbe a divulgação de pesquisas fraudulentas. E lei 13.488 de 2017, que proíbe o falseamento de identidade na internet para veiculação de conteúdos do cunho eleitoral. Então, como é um crime novo, como é algo novo, a fake news, ela ainda não tá criminalizada, ainda não existe um crime de fake news. Mas existe um projeto desde 2007 que tramita no Congresso Nacional e visa criminalizar especificamente a prática da disseminação da fake news. Então, desde 2017 tem um projeto ainda, mas não foi concluído ainda para criminalizar a fake news. Por ser algo novo, então ainda não há um embasamento jurídico sobre isso. Para refletir, imaginamos que a física quântica permite uma viagem no tempo e por meio do berço JJ Benítez conseguimos realizar uma nova operação Cavalo de Troia. A 10ª, aliás, Cavalo de Troia, foi a primeira fake news da história, contada Ilíada de Homero, quando Ulisses escondeu um cavalo de madeira, alguns guerreiros e resgatou Helena, aquela linda rainha de Esparta, casada com Menelau, das garras de Paris, filho do rei de Troia. Como sabemos, esse episódio ficou conhecido como o famoso presente de grego, uma mentira bem urdida. Então esse termo em presente de grego aí é bem desde essa época, que é muito usado, né? Falar ganhou um presente de grego, que é um presente, é algo sem valor, sim. Um dito popular bem frequente no Brasil. Entretanto, não vamos a Jerusalém, Nazaré ou aldeia de Canaã, na Galiléia, como JJ Benítez, nem a mesma Troia, com a máquina do tempo. Vamos à caverna de Platão, no exato momento em que Sócrates dialogava com Glauco e Diamantos, sobrinhos de Platão, sobre o que seria a verdade. Dito isto, retornamos à caverna de Platão e à nossa geringonça quântica. Lá ecoa a pergunta que assombra a humanidade desde os tempos imemoriais. O que é a verdade? Sócrates, com seus olhos saltados, seu nariz chato e sua baixa estatura, responde magistralmente por meio da famosa metáfora da caverna. Em apertar a síntese, ele argumenta que a verdade está na superação da ignorância e na análise racional, metódica e organizada de tal fenômeno. Para Sócrates, a obtenção do conhecimento, na verdade, está no mundo das ideias, real e sólido, e não no mundo sensível. Então, a busca, o que é a verdade, nas ideias de Sócrates, era a superação da ignorância. Então, a verdade era superar a ignorância, no modo de ver de Sócrates. Resumidamente, detrai-se da alegoria platônica que os prisioneiros somos nós, aguilhoados em nossas crenças. A caverna são nossas percepções, as sombras são as distorções das imagens e ilusão da verdade, onde graças às fake news, a saída da caverna, o processo da busca da verdade e a luz solar, a verdade em si. Se fosse hoje, muito provavelmente Sócrates não recorreria a maêutica em sua linda metáfora, até porque hoje o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo, como quer o general Stanley Mixtal do livro Team of Teams. Ele não teria tempo para elucubrar toda a sua bela narrativa. Responderia a Glauco simplesmente que a verdade é o contrário de fake news, resolvido. Não é tão simples assim. Ao ver-me digerindo seus ensinamentos, aquele humilde homem corpulento, descalço, de roupas velhas, filho de um pedreiro e de uma parteira, ridicularizado por Aristófanes, limitou-se a responder: Conhece-te a ti mesmo. Mas Sócrates indagou: o quando essas falsas ideias forem muito bem planejadas, tal como as fabricadas pelo Ministério da Verdade de George Orwell, responsável pela falsificação de livros
documentos e publicações, ou ainda quanto à máxima de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ah, você não vai compreender, não é do seu tempo. Essa frase é bastante utilizada também no Brasil, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade, o que não é real. Uma mentira não pode se tornar uma verdade. Mas as pessoas aceitam aquela mentira de forma que ela se torna verdadeira. Aquela repetição daquela mentira acaba na mente das pessoas se tornando verdadeira, o que não é algo correto. Eis que aquele homem com altivez e com toda a honestidade intelectual e uma agora pouco movimentada sentença, só sei que não conheço George Orwell nem Joseph Goebbels. Entretanto, a verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não está envolto em falsas ideias e preconceito, como está desprovido de métodos adequados. Sócrates tem razão, talvez seja exatamente isso. Estamos encarcerados em nossa própria ignorância. As redes sociais são as grades dessa prisão e portas abertas onde não queremos sair. Então, o que fala sobre as redes sociais são as grades dessa prisão e portas abertas onde não queremos sair. O Facebook e o Instagram são as vitrines do narcisismo das pessoas. É o dilema do mundo moderno. A caverna está repleta de fake news e não nos esforçamos para analisá-la. Gostamos da ilusão da verdade. Bem, gostaria de ficar mais tempo em Atenas dialogando com aquele mestre do conhecimento, considerando o marco do desenvolvimento do pensamento. Entretanto, meu tempo urge, tenho que voltar à realidade brasileira. Então, como fazer para precaver contra os sórdidos ataques das fake news? Essa é a pergunta aqui. Para evitar tais ataques, não se esqueça dos conselhos de Sócrates. Questione ao máximo, reflita e procure conhecimento. Então, quando receber uma mensagem, leia o texto completo. Não apenas o título, procure conhecer a sua autoria, talvez não tenha credibilidade. Investigue o site, sempre verificar se aquele site é um site confiável, se a matéria é de algum jornalista confiável. Talvez não seja confiável. Veja o vocabulário empregado, provavelmente esteja repleto de erros gramaticais. Observe em que data foi o texto publicado, sempre procurar ver a data do que você está vendo na internet. Procure sair da caverna social e tenha zelo redobrado com sensacionalismo. Por fim, para livrar-se das nocivas fake news, leia o último conselho de Sócrates. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Mal é que prosperam as notícias falsas. Busquemos sempre a verdade. Então, essa história explica a teoria das formas com seus diferentes níveis de realidade e avança a visão dos reis filosóficos. São mais sábios enquanto a maioria dos humanos é ignorante. Ignorante no sentido que não conhece a verdade, não exatamente o adjetivo depreciativo que logo vem à mente. Então, voltando para a alegoria da caverna, os diálogos de Platão, baseados nos ensinamentos de Sócrates, nos indicam um método de pensar, seja em relação à política, do amor e até da moral, em busca da natural para uma resposta objetivamente a melhor. Em sua obra mais famosa, que é a Alegoria da Caverna, Platão traça fundamentos de uma cidade ideal, com justiça, bem e felicidade, pilares dessa sociedade. Cabendo aos filósofos, amigos do saber, a responsabilidade pelas decisões sobre educação, matrimônio, cumprimento das leis e o próprio fundamento da cidade. Então, aqui há alguns exemplos. Boca Aberta, Alexandre Frota, um certo capitão fossem eleitos para decidir sobre o futuro das cidades, dos estados, até da nação Tupiniquim. Quem sequer imaginaria que existiria no seu glorioso tempo. As ideias são o original de tudo o que percebemos nesse mundo.
e os objetos e sentidos humanos simples cópias. Somos levados a constatar a diferença dos contrários, fino, grosso, grande, pequeno, duro ou mole, diferentemente do marceneiro, sapateiro e costumeiro que realizam sua arte como cópia, de modo o pintor realiza sua arte com base nos sentidos, nas ideias, algo imperfeito, que levando em conta o conhecimento e a imaginação, faz esboços sombrios do original. E todos sabemos distinguir a diferença entre um armário, um sapato, um vestido, uma obra abstrata, plena de forma e cores, que nada tem de corriqueiro e usual. A arte não se explica, se admira. O que dizer do julgamento moral, justiça, bondade, piedade em relação aos comportamentos sociais? Os concebemos em relação a determinados fatos, considerando as ideias que temos desses valores universais, a eles relacionados. Na conduta humana, utilizamos o vocabulário, uma ideia abstrata de justiça. O amor é muito diferente de outras estruturas humanas, de comportamento e aceitação, como justiça e felicidade, porque entendemos o amor como algo sublime, livre, incondicionado, e assim deve ser. Voltando à alegoria da caverna, temos que considerar a passagem da posição cômoda da ignorância para a dor provocada pela lucidez, quando nos deparamos com a verdade. Aqui está inserida uma ideia de Sócrates. São todas as ideias e pensamentos traduzidos como sentidos. Portanto, dizer que o Sol, que é considerado filho do bem, que o gerou à sua semelhança, o qual é no mundo inteligível, o mesmo Sol do mundo visível, em relação à vista e ao visível, no plano sensível. O Sol propicia as coisas visíveis, sua gênese e seu crescimento, o bem, transmitindo a verdade e as coisas conhecidas. Se saíssem da caverna após exercício de acomodação à nova realidade, poderiam contemplar o sol, as estrelas e a lua e a noite, até se readaptar ao mundo exterior. Mais tarde, poderiam contemplar o sol, a luz e todas as estações do ano, diferente do que antes era apenas o esboço. O próximo será todo patamar iluminado, com o fim da penumbra, sob a luz reveladora da inteligência. No fim do obscurantismo, encerra um período de escuridão. Então, aqui no meu entendimento, ao você buscar o conhecimento ali, ele traz uma certa dor no começo. Estudar leva uma demanda de tempo, traz sacrifício para quem estuda, mas no final ali você sai do obscuro para a luz do sol. Então, o meu entendimento seria isso. Então, hoje esse é o nosso quarto encontro e agradeço a todos. Obrigado.